Olá, eu sou Cristiane Vilarins, sou psicóloga, consteladora e terapeuta integrativa. Nós vamos, nesses vídeos que eu vou começar a gravar agora, falar um pouco sobre algumas informações de terapias, de técnicas, de abordagem, sejam abordagens de psicologia, sejam orientações de psicologia ou técnicas integrativas que podem ajudar na saúde mental, emocional, energética e assim contribuir para a melhoria da nossa qualidade de vida e as questões que a gente tem para resolver e para sanar no nossa vida, né? Nos nossos relacionamentos, na nossa história. Então, como terapeuta integrativa, eu aprendi e conheci várias técnicas muito interessantes, várias abordagens terapêuticas que ajudam muito as pessoas. Uma delas é a geometria sagrada com cristais, o biomagnetismo, que é a abordagem que eu mais utilizo em consultório, e também em atendimentos à distância. Quando eu for falar sobre o biomagnetismo, eu vou falar como é que essa abordagem pode ser utilizada à distância. É, a maioria dessas técnicas que eu uso tem fundamento na física quântica. A gente aprende muito, expande muito os nossos horizontes, a gente pode ajudar muitas pessoas com esses conhecimentos. Sou reikiana, então eu também vou falar algumas coisas a respeito do reiki, coisas que dificilmente as pessoas sabem, né? Muitas vezes as pessoas olham para determinadas abordagens, o reiki é uma, e a gente não tem a dimensão do quanto ela pode ajudar a gente. Então, gente, nós vamos estudar, vamos conhecer muitas coisas legais. Vou falar também em algum vídeo, não vou falar tudo de uma vez, vou falar sobre a elementoterapia, que é uma técnica muito legal de trabalho, que ajuda muito em várias desordens físicas e emocionais, usando os elementos da natureza. A própria constelação familiar também, sanando traumas transgeracionais, traumas que vêm é, de muitas gerações para trás e acarretam às vezes desordens nas nossas famílias aqui no momento presente, que trazem também registros e programações de doenças que a gente considera genéticas, né? Então muitas vezes são genéticas, mas emocionalmente genéticas. Eu vou conversar sobre isso. É, Essas técnicas elas também podem contribuir muito no desenvolvimento financeiro, no desenvolvimento profissional. Como é que essas novas abordagens se alinham e podem estruturar uma nova forma de reorganizar e de prosperar na vida. Tem muita coisa interessante, tá? Uma outra técnica que eu vou falar é a apometria e a teoria quântica. Elas são abordagens, são irmãs, né? São duas abordagens quânticas, onde a gente trabalha nos corpos sutis, reequilibrando chakras, reequilibrando a malha magnética, reequilibrando a estrutura energética e eletromagnética do nosso corpo. Dessa forma, a gente trabalha com doenças físicas através dessa reorganização energética e eletromagnética, eliminando, por exemplo, a alimentação energética de tumores e favorecendo que metástases não aconteçam, problemas de proliferação de determinada doença não ocorra para outros órgãos, né? Ao mesmo tempo, fortalece órgãos, fortalece energeticamente glândulas, áreas que estejam em desequilíbrio e trazendo de toda forma uma reestruturação da saúde por completo do corpo da pessoa, né? São abordagens muito interessantes, a gente vai conversar muito e
vamos em frente, vamos aprender mais, porque cada vez mais a gente está aprendendo, cada vez mais a gente está estudando. Dentro dos aspectos da elementoterapia, eu utilizo muito os florais. Trabalho com os florais de Bach, com os florais de Saint-Germain, e existem outros grupos de florais que a gente vai falar também sobre isso. Vou distribuir os vídeos em assuntos, em temas. E a gente vai poder fazer uma junção de cada abordagem dessa, como é que cada área desse conhecimento, que na verdade é um único, mas que a gente separa em temas, né, para poder estudar, para poder aprender e até para a gente aplicar mesmo. A gente define protocolos, define formas estruturadas para realizar a aplicação. Então, eu estou aqui à disposição, caso queiram entrar em contato comigo. Podem me encontrar no Instagram. Meu Instagram é Cris Vilarins. Podem lá me acompanhar. Todas as novidades a respeito de cursos. Eu sou facilitadora, treinadora de biomagnetismo bioenergético, né? Então eu fico muito feliz, muito satisfeita quando eu monto, quando as turmas se formam e a gente divide esse conhecimento e cria e traz novos terapeutas para ajudar as pessoas, para ajudar a cuidar das pessoas, né? Eu acho que o interessante é isso, é a gente poder ajudar o outro, cuidar das pessoas para que as pessoas possam buscar suas felicidades. Eu costumo dizer que eu não busco, eu não trabalho para a cura das pessoas. Eu trabalho para que as pessoas se fortaleçam e curem a si mesmas. Porque não existe curar o outro. A gente recebe instrumentos para que cada pessoa se cure, porque esse é um trabalho pessoal. E é isso, a gente só pode conduzir, estar junto, estar ao lado. Eu fico muito feliz de estar nesse trabalho hoje. Eu tenho tido a felicidade de contribuir com muitas pessoas e acho que agora está abrindo um novo campo para que essa contribuição aumente. Eu desejo que, assistindo os meus vídeos, você se interesse, pesquise, estude, aprenda outras técnicas, porque é através do conhecimento que você pode conhecer o que está fora, como o que está fora influencia você e como você é que permite essa influência do externo. Então vamos lá, vamos aprender mais. E nesse primeiro vídeo eu vou falar sobre uma técnica que é muito conhecida por todos nós. É muito comum a gente ouvir alguém que já fez alguma sessão, alguém que já recebeu os benefícios dessa técnica. O Reiki, ele é amplamente difundido, é muito conhecido, mas a gente não tem o entendimento do quão amplo ele pode ser na nossa vida. Quantos benefícios a gente pode adquirir fazendo uma sessão de Reiki, tá? Então, primeiro vamos lá. O que efetivamente é o Reiki? As pessoas enxergam, a minha percepção do entendimento dessa técnica, antes de me tornar reikiana, era que era uma técnica energética que promovia relaxamento, tranquilização, então era bom para o emocional e era legal, né? A pessoa se sentia bem, relaxava. Isso sim é um resultado do Reiki, mas o Reiki não é só isso, não proporciona só isso. Então vamos conhecer mais sobre essa técnica que é tão ampla e tão legal para a gente colocar no nosso dia a dia, tá? A princípio, é importante vocês saberem
que o Reiki ele é um sistema natural de harmonização e de reposição energética. Ele mantém e recupera a saúde quando a saúde não está em equilíbrio. Então, quem descobriu o Reiki não foi inventado por ninguém, ele foi descoberto por Mikao Usui, que é a pessoa que difundiu o Reiki no mundo, né? Ele tem esse nome, Reiki, porque é a junção de duas palavras em chinês, e Rei significa essência energética, essência cósmica, a essência universal, e Ki é energia vital. Vocês já devem ter ouvido falar. O Ki está baixo, o Ki está baixo. A gente precisa recuperar o Ki. O Ki é energia vital, tá? Então, quando a energia vital, o Ki, reduz no corpo, o corpo adoece. Quando essa energia sai, ele perde vida. O corpo perde a capacidade de se regenerar, perde a capacidade de se recompor fisiologicamente nas necessidades que ele tem, tá? Então, o terapeuta em Reiki, ele faz a sintonização dessa energia e transmite essa energia para a pessoa que ele está atendendo. Ele só é capaz de fazer essa transmissão quando ele é iniciado por alguém já habilitado, por um mestre habilitado. Então é muito importante, quando você for fazer uma sessão de Reiki, você saber, por exemplo, qual o nível de desenvolvimento daquela pessoa, qual o nível de iniciação daquela pessoa que está aplicando o Reiki em você. Em via de regra, são 3 níveis. O nível 1, que é o nível introdutório, quando o reikiano recebe e tem contato com a primeira faixa energética da essência Reiki. Nesse Reiki 1, o terapeuta ele é habilitado para aplicar Reiki em si mesmo e em pessoas próximas. Ele não é ainda habilitado para fazer a aplicação de Reiki terapeuticamente em outras pessoas. Ele só recebe essa habilitação quando ele tem o nível 2 de Reiki. E o mestrado, ele é dividido em dois módulos, em 2 etapas. A primeira e a segunda compõem a condição daquele reikiano se tornar mestre. E qual é a função do mestre? É formar discípulos. Então, quando você for fazer uma sessão de Reiki, procure saber qual que é o nível daquele reikiano que está cuidando de você. Com quem ele fez o curso, a formação. É muito importante para que você saiba qual a real condição de canalização. Então, muitas vezes o Reiki ele é subentendido, né? Entendido pouco, porque algumas pessoas não têm a habilitação para utilizar amplamente as técnicas dessa energia de forma a proporcionar benefícios e melhorias amplas na vida das pessoas. Utiliza ali de forma rasa, tá? Então, quais são as vantagens e quais são os benefícios do Reiki? É muito interessante que a gente, ao estar em curso de Reiki, para mim abriu muita a visão, sabe? Porque o meu conhecimento ele era bem raso a respeito do Reiki. E uma coisa que me encanta nessa técnica é a simplicidade. O Reiki é uma técnica simples. Ela é simples de aprender, ela é simples de aplicar. A essência, a pureza e a grandeza energética, ela não está em coisas complexas. O complexo é porque é desconhecido.
Então, tudo que é desconhecido, tudo que a gente não compreende, ele se torna complexo. E o Reiki, ele é simples, muito simples. Ele é simples para as pessoas aprenderem. Então, não exige escolaridade pré-definida. Um bom reikiano, ele só precisa ter prática, entendimento, estudo e muita disponibilidade emocional e energética para fazer o serviço ao outro, tá? Uma pessoa analfabeta pode se tornar um reikiano e ele pode ser excelente, um excelente reikiano. Um doutor, um PhD também não altera nem a possibilidade dessa pessoa ensinar o reiki, nem de aprender o reiki, nem de praticar o reiki. O reiki, ele não está preso à escolaridade, certo? O reiki também rompe a barreira do tempo e do espaço. Sabia? Sabia que eu posso programar a energia reiki para atender você daqui a 3 dias? Sabia que eu posso programar a energia reiki para atender alguém que está do outro lado do mundo? E essa é uma informação que poucas pessoas sabem. E como ela não é explicada, muitas pessoas mistificam todo esse processo do reiki, né? Muitas pessoas não compreendem. O que a gente não compreende se torna muito complexo. A questão é que a energia reiki, ela se constitui, ela se forma, ela tem origem na 4ª dimensão energética da vida. Nós aqui na Terra, nós vivemos na 3ª dimensão. Nós vivemos no concreto. Então, a gente vive no tempo e no espaço. Eu, Cristiane, existo aqui e nesse local. Eu não me encontro em outros locais. Mas a energia reiki, ela não está presa ao tempo e espaço. Ela é uma energia disponível, ativa e emanada a todo o tempo. E ela pode ser direcionada e canalizada com a programação. Ela faz essa interseção com o nosso tempo e espaço. Então, por isso, eu posso fazer a canalização de energia reiki para pessoas que estejam, por exemplo, hospitalizadas nesse momento, sem necessariamente eu estar lá, porque eu não preciso estar vinculada ao espaço em que a pessoa que está recebendo. Ao mesmo tempo, eu posso realizar atendimento para pessoas em outros horários, em um horário pré-definido, e ainda tratar traumas do passado. Então, eu posso trabalhar o passado, o presente e o futuro através do reiki, e eu posso trabalhar em qualquer lugar, independente de onde eu esteja, independente de onde as pessoas estão, tá? Ele é uma abordagem holística, é uma técnica holística. O que significa isso? Significa que ela trabalha, que ela tem ação na totalidade do ser. Ela atua nos corpos físico, emocional, mental e espiritual. Então, dessa forma, ela atua de forma sistêmica e ampla, de forma que todas as nossas esferas sejam tratadas. E aí surge um questionamento. As pessoas me perguntam: Cristiane, então eu faço reiki e não tomo a medicação? Não tem nada a ver. O corpo físico, quando ele está em desequilíbrio, que aparecem os sintomas, eles precisam sim das substâncias, da medicação, de um determinado tratamento. O reiki, ele complementa toda a capacidade de regeneração, toda a alimentação energética para que aquela cura aconteça. Então, o tempo de cicatrização de cirurgias, de fraturas,
é muito menor. O restabelecimento da fisiologia de alguns órgãos, de células, de tecidos, de glândulas, ocorre com muito mais facilidade. Por isso, repito, não se deve parar nenhum tipo de atendimento médico, nenhum tipo de tratamento médico por estar fazendo reiki. Ele ajuda, ele contribui, tá? Ele trabalha no favorecimento da reconstituição do físico, mas o físico precisa também de terapias específicas para o físico. Então, jamais deixar o acompanhamento médico por estar fazendo um trabalho de reiki. E daí, quais os benefícios de uma sessão de reiki? Né? Ele relaxa, que era o que eu já sabia, né? Antes de começar a estudar. Ele relaxa, realmente relaxa emoções, sentimentos, elimina a tensão dos pensamentos, né? Das formas de pensamento que a gente constrói, que a gente vai alimentando no nosso íntimo. Ele libera as tensões, ele intensifica as habilidades do corpo, ele nos ajuda dessa forma a vencer dores. Então, em processos dolorosos, pós-cirúrgicos, doenças que provoquem um nível muito alto de dor, é muito bom uma sessão de reiki ou fazer algumas sessões de reiki visando visando esse objetivo, né? Normalmente se consegue um resultado muito bom, né? O tempo de internação muitas vezes diminui, se reduz, o que se esperava de um pós-cirúrgico de alguns dias, às vezes diminui pela metade, ou 70%, ou até menos, depende muito de como a pessoa está, né, emocionalmente aberta e receptiva para aquela energia. O reiki também favorece a consolidação de sentimentos amorosos para consigo mesmo e também para com o outro. Então, a sensação de felicidade, a construção da felicidade interna, ela é muito percebida através das sessões de reiki, né? Dessa forma, o sistema imunológico melhora, existe uma desintoxicação orgânica, porque muitas das nossas toxinas são toxinas emocionais, e essas toxinas fazem o corpo adoecer. Se o reiki favorece a desintoxicação emocional e energética, mental, ela ajuda o nosso sistema imunológico a responder melhor às demandas que ele tem lá dentro do nosso corpo, né? Ele amplia a nossa energia, ele nos favorece alimento energético e ajuda a restaurar músculos, nervos, o esqueleto, regenerar órgãos, né? Como eu já falei. Uma outra questão do reiki é que ele não tem polaridade. Eu vou explicar. O nosso corpo, os nossos corpos, eles, a gente tende, como a gente não vive em neutralidade, os nossos corpos, eles podem oscilar. Ora para um aspecto mais positivado, ora para um aspecto mais negativado. E isso se altera em determinadas áreas do corpo. Eu posso ter uma área do corpo que esteja mais positiva, outra área mais negativada, o pH positivo, o pH mais negativo, mais baixo, mais alto, né? A própria energia vital, ela pode estar com a polaridade mais yang, ou está com uma polaridade mais yin, segundo a medicina tradicional chinesa, tá? Então, o que acontece? Quando alguém está com uma energia vital
potencialmente ou prioritariamente yang, essa pessoa apresenta características de irritabilidade, de tensão, de agressividade, impaciência, insônia. E quando a gente está na polaridade yin, a pessoa pode apresentar sintomas de depressão, cansaço, falta de energia, tristeza, melancolia. E o Reiki, ele não tem polaridade. Ele é sem polaridade, sem polarização. O que acontece? O Reiki, ele atua na polaridade Yang, na polaridade Yin e também na polaridade neutra, fazendo com que qualquer nível de desequilíbrio de energia vital, Yin ou Yang, ele harmonize para que a gente tenha um equilíbrio dessas duas energias, tá? Então, a manutenção de um tratamento com Reiki favorece a gente a estar em equilíbrio de energia vital. Isso é muito interessante porque eu não sabia antes de estudar o Reiki, né? E eu sei que poucas pessoas sabem também, ok? Então, o Reiki, por essa característica, ele é compatível com qualquer tipo de tratamento. Você está fazendo tratamento medicamentoso, quimioterapia, radioterapia, tratamento psiquiátrico, cardiológico, neurológico, para alguma alteração bioquímica, para alguma alteração de hormônios. O Reiki pode ser utilizado com qualquer terapia, com qualquer técnica, seja ela energética, seja ela médica, qualquer tipo de abordagem, o Reiki pode ser utilizado juntos, por ele ter essa característica da não polaridade. A segurança do Reiki vem através dessa característica, ok? Ele permite também a expansão da consciência. Ele amplia o nosso campo áurico, ele aumenta a nossa energia física, emocional e mental. A partir daí, ele desperta a nossa religação com o Criador, com Deus, como você chamar, com o nosso Criador, o nosso Deus. O Reiki estabelece essa religação. Ele faz esse plugzinho, tá? Daí a gente amplia os nossos horizontes, a gente aumenta a compreensão de mistérios da nossa vida, né? A gente passa a compreender o que é que eu estou fazendo aqui, o que é que eu vim, o que é que eu posso fazer nesse mundo, o que é que eu posso contribuir nessa vida, que caminho seguir, que soluções encontrar para sanar determinados problemas, determinados entraves que a gente tem na nossa vida, né? Então, ele permite que a gente tenha serenidade para refletir, para conduzir as nossas ações diante das situações que a gente esteja vivendo. Ele desenvolve o chakra cardíaco e faz crescer a nossa capacidade, a nossa consciência de amor, de ajuda e de forma incondicional. Então, ajuda a nós desenvolvermos em vários aspectos da nossa vida, né? Trazendo harmonia e organização para a nossa mente, para o trabalho, independente de que área você trabalhe, harmonia para o trabalho, harmonia para a família, harmonia para a nossa vida e para a nossa saúde. Ele não desgasta o terapeuta. Algumas pessoas me falavam isso, mas o Reiki suga a energia do terapeuta. O terapeuta adoece quando ele aplica Reiki. Isso não é verdade. Existe alguma outra questão que está adoecendo o terapeuta, caso isso esteja acontecendo com ele. Mas não é a ação do Reiki, tá? Ele permite o autotrabalho. E aí é justamente o que faz explica até o não desgastar o terapeuta, porque o terapeuta pode se auto-aplicar.
é uma técnica que a gente aplica em nós mesmos. Então é amplamente possível cuidar de si, restabelecer sua própria energia para o reikiano, se isso acontecesse, né? Uma coisa que é muito importante é que o reiki não diagnostica, ele não perde, não tem condição não é uma forma de diagnóstico em qualquer nível, seja mental, energético, físico, emocional. O reiki não favorece, não realiza diagnóstico, tá? É uma técnica complementar e não tem conotação religiosa e nem está vinculada a nenhum tipo de credo. Então, algumas pessoas me perguntam: Cristiane, precisa ser espírita para poder fazer uma sessão de reiki? Não, o reiki não tem vinculação com nenhum tipo de religião, não está relacionada a aspectos religiosos ou qualquer tipo de credo, qualquer tipo de prática religiosa, tá? Ela é energia. Ela trabalha a nossa energia de vida, a nossa ligação com Deus, a nossa ligação com a chama divina dentro de nós e traz o reequilíbrio energético dentro do nosso ser, do nosso corpo físico, mental, emocional, tá? É uma energia e energia é puramente energia, né? Você pergunta, quando a gente liga a luz, ela é uma energia boa ou ruim? Não tem isso. Energia é energia. Como a gente utiliza é que faz dela boa ou ruim. O fogo é uma energia. Se a gente utiliza ele para incendiar uma casa e matar pessoas, né? Se a gente usa ele para fazer um alimento, a gente está usando, mas a energia do fogo é a energia do fogo. Assim é a energia do reiki, tá? Energia pura, pronta, disponível para ser utilizada, para ser amplamente aplicada. Como é que a gente pode aplicar ela? Por exemplo, a gente pode aplicar em um determinado local, em todas as pessoas que estejam nesse momento internadas ou trabalhando ou que estejam dentro de um hospital. A gente pode aplicar reiki para determinada comunidade. Eu posso direcionar o reiki para o Brasil, para o mundo, para os animais de determinada região, para um animal específico, para uma pessoa específica, para grupos específicos, para uma família. A gente pode proteger e energizar ambientes, casas, imóveis. A gente pode trabalhar de várias formas através do reiki. Então, eu trouxe essa informação para vocês. Eu espero que seja útil, né? Com muita humildade, estudei. Eu conheci o reiki que eu já conhecia, né? Através de outras pessoas, mas eu não tinha o aprofundamento. E me vi na necessidade de estudar o reiki, de me tornar uma reikiana, quando eu, ao longo dos anos, estudando energia, estudando física quântica, eu cheguei à informação de que a primeira, talvez, terapia quântica tenha sido o reiki, né? E é justamente isso, ela é uma abordagem quântica, ela não está presa no tempo e no espaço, ela atende ao equilíbrio total do ser e ela permite que todas as pessoas sejam atendidas e que sejam mestres. É muito importante você saber que, independente de qual escolaridade, de onde você estudou, do que você fez, do que você é, de qual área de conhecimento você atua. Você pode ser um engenheiro, pode ser um médico, pode ser um psicólogo, pode ser dona de casa, pode ser pedreiro, pode ser qualquer coisa. Todas as pessoas podem
receber o reiki e todas as pessoas podem ser reikianos. Isso é fundamental que você saiba. Não é algo, não é uma energia que exclui. Ela inclui todos e ela está disponível para todos os seres desse planeta Terra, do reino animal, vegetal e os humanos, tá? Então é muito importante que todos saibam disso, porque quanto mais informação as pessoas tiverem a respeito de técnicas que parecem ser extraordinárias, né, complexas e segredos fechados a 7 chaves, as pessoas vão estar sofrendo com, sabe aquela coisa assim, morrendo de sede com uma jarra de água do lado. E o conhecimento não é algo que eu possa prender para mim. O conhecimento, ele está aqui para ser disseminado. O conhecimento, ele está aqui para ser transmitido. O conhecimento é de todos. E dessa forma, a energia Reiki está disponível para todos aprenderem, para todos estudarem, para todos receberem, né? Haverá um momento em que todos poderão aplicar em si, nas pessoas ao lado, sem tabus, sem restrições, tá? Então, eu estou muito feliz de estar começando a falar sobre esses assuntos, estou muito feliz de estar falando aqui sobre o Reiki, e vamos em frente, vamos conversar sobre algumas coisas bem interessantes. Um beijo e até a próxima!